Professor, vamos colocar o olhar sobre nós aqui, os veículos de comunicação. Pablo Marçal, o PRTB é aquilo que a gente chama de legenda de aluguel, né? Com todo respeito ali, mas legendas que têm pouca representatividade. Ele não tem representante no Congresso Nacional, então os veículos não são obrigados por lei a convidá-lo. Mas ele tem mais de 10% das intenções de voto. Tem pesquisa de intenção de voto que dá 14%, 15% às vezes. Os veículos de comunicação deveriam ou não convidá-los para os debates? Convidá-lo Pois a é, ele, Pablo Marçal. sim, sim. Olha, Raquel, acho que é uma decisão difícil essa, né? E por que que é uma decisão difícil? Porque se você não o convida, sabendo que ele vai produzir esse tipo de pantomima ali, e de novo, quem sem querer ofender aqueles que usam o palco para fazer coisa digna, na realidade, você pode estar turbinando a candidatura dele. Ele vai se colocar como vítima, como aquele que, apesar de ter uma intenção de voto elevada, é excluído dos debates, vai dizer, olha, estão me temendo. E aí reforça o discurso antissistêmico que ele, porventura, possa ter. Eu acho que o fato é, alguém com mais de 10% da intenção de voto numa eleição com tanta fragmentação como a gente tem hoje, ele precisa ser chamado ao debate, não há muito como não chamá-lo. O que entendo eu que tem que ser feito, e aí acompanho a posição do Sakamoto, é você disciplinar esses debates primeiro. Acho que, claro, se você tiver uma discussão sobre determinados temas, e aí os candidatos têm que ir preparados para tratar daqueles temas, mostrar que tem algum conhecimento sobre aquele assunto, você já melhora. E ter algum tipo de disciplina mais estrita para evitar esse tipo de posição, por exemplo, de fazer acusações absurdas contra adversários sem nenhuma prova, acusar o adversário de ser um cheirador de cocaína, como ele falou, né? Ou acusar os adversários de algum outro tipo de cometimento de crime, falar palavrão durante o debate. Você podia simplesmente ter uma sanção, né? Se o indivíduo não se comporta, ele cai fora. É retirado do debate, mas ele vai ao debate. Aí tem que saber se comportar ali. Você inibe esse tipo de prática fixando regras um pouco mais rígidas desse ponto de vista. Veja, não é para engessar a discussão, mas para inibir comportamentos predatórios num debate como esse, porque é disso que a gente está falando. É uma lógica de predação da democracia por aqueles que se usam dela para se beneficiar e muitas vezes em detrimento da própria democracia. Então acho que o Pablo Marçal se enquadra exatamente nessa situação, mas simplesmente não chamá-lo diante da intenção de voto que ele tem, acho que acabaria produzindo um efeito contraproducente. Ele provavelmente agradeceria isso e muito provavelmente promoveria uma live durante o mesmo horário do debate para concorrer com a audiência do debate. Algo que, aliás, outros já fizeram no passado recente. Ô, Raquel, para você ter É uma bem ideia do que provável. o Por favor, Léo. você tem uma ideia do que o Cláudio está, até para corroborar o que o Cláudio está falando, as pessoas falam, não, mas vocês estão buscando grandes ideias. Não, quer ver uma coisa que mudaria de forma radical? Tira a plateia. Para que debate tem plateia? Não é programa de auditório. Agora, também, toda a solidariedade, né, com a passagem do glorioso Silvio, mas não é programa de auditório. Não é o rock lá com o Silvio distribuindo usando papel de dinheiro. Não precisa de plateia. Deixa um assessor por campanha, ou dois assessores por campanha, só o resto fica lá de fora assistindo Tira o num outro celular, Léo. telão. Fica aqui a Hã? minha sugestão. Tira o Tira celular das celular, tira pessoas. Sim. celular, Porque aí você dá para o tira. veículo de comunicação o controle da câmera. Fez bobagem? Exatamente. Corta o sinal. Corta o sinal, tira o celular, tira a plateia, tira essa possibilidade também. Ah, mas a pessoa trouxe alguma coisa. Câmera corta. Se você não tem ninguém gravando e a pessoa começa a fazer macaquice, a câmera corta. A câmera corta o Sim. Silencia o microfone, a microfone. imagem. Exatamente. Olha que coisa doida. Ao invés de falar réplica, tréplica, etc, tal, dá 30, 40 segundos, etc. Olha, faz temático. Faz temático. Fugiu do tema, candidato, você fugiu do tema, né? Ou uma coisa que está sendo cada vez mais comum em alguns debates, checagem em tempo real mesmo, sabe? Então, se o candidato mentiu, você já crava assim, olha, é mentira. E é claro, não é mentira, olha, você falou que tem 4 piscinões e são 5. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Aí não precisa. Mas se você fala, a pessoa falar uma coisa totalmente doida, ao contrário, fala assim, candidato, o senhor mentiu. Sabe? Tem coisas pequenas que dá para ser feito que moralizariam o debate, assim, melhorariam muito a qualidade do debate. Mas aí, Raquel, é aquela coisa, tira o entretenimento.
diminui a audiência, não tenho dúvida nenhuma que diminuiria a audiência. Né? Você mesmo falou no começo, o Pablo diminuiu a quantidade de visualizações, ou o Cláudio, o Pablo diminuiu a quantidade de visualizações nas redes dele, porque não tinha ninguém para quem bater. O público dele, a molecada, etc, tá querendo ver tiro, porrada e bomba. Então é o seguinte, você tira essa possibilidade, por mais que eu concordo, vai ter gente sendo chamada de fujão, mas você não vai ter essa possibilidade, não vai ter escada, ele vai ficar gritando para a bolha dele.